mais um assunto que a gente tem recebido muito aqui desde a semana passada. A Prefeitura já se pronunciou, mas a gente volta a esse assunto. É a continuidade da obra de recuperação da Avenida Beira-Mar, que está sendo executada pela Prefeitura de Aracaju. Nesta terça-feira, continua em meia pista. Vamos ao vivo chamar Bruno Cavalcante, ele está ao vivo lá no local e vai falar com a gente sobre a situação do momento. A gente consegue ver ao fundo aí, Bruno Cavalcante, o trânsito lento, muito lento, mas traga as informações para a gente do que passou a Prefeitura de Aracaju. Com você, Bruno. Isso mesmo, Ricardo. Mesmo com esse engarrafamento, como você mesmo acabou de citar, aqui nas imagens que o Hudson Vicente está mostrando, o trânsito ele segue, ele flui normalmente. A gente está no sentido sul, a gente está bem próximo aqui à rotatória do Caju, mas hoje começou a obra do outro lado da avenida, que vai para o sentido norte, o sentido da região dos mercados. Eu vou conversar aqui agora com o superintendente da SMTT, o Renato Teles. Superintendente, boa tarde para o senhor agora, já são meio-dia. Essa obra vai continuar até as 5 horas da tarde de hoje, não é isso? Perfeito. Alinhado com o planejamento que foi divulgado ontem para as informações, hoje a previsão é terminar o recapeamento aqui do trecho da Francisco Porto até a Rota do Caju, no sentido sul da via, e no sentido norte, que começou também no começo da manhã da Rota do Caju em direção a Anísio Azevedo, segue fazendo aí a fresagem, que é a retirada desse asfalto. Segue o planejamento dessa forma. Amanhã não devemos ter obra no sentido sul da via, apenas no sentido norte, continuando aqui a fresagem. A previsão é que no dia de hoje termine a fresagem até ali a altura mais ou menos da Francisco Porto e vai seguir a fresagem da Francisco Porto em direção a Anísio Azevedo, isso no sentido norte, na direção do mercado. Então, esse trecho que nós estamos no sentido sul, essa obra vai ser finalizada hoje mesmo? Isso, a previsão, o planejamento da empresa é que o recapeamento termine aqui hoje, no dia de hoje, ao final do dia, por volta das 17 horas, consiga chegar aqui o recapeamento. O que está faltando é uma pequena tira aqui que está faltando para terminar esse recapeamento, e amanhã segue no sentido oposto, no sentido norte, na direção do mercado, com a fresagem. Superintendente, a gente ontem tinha tocado no assunto da questão da paciência do motorista, que tem a presença aqui dos agentes de trânsito, mas também tem rotas para poder sair, fugir desse engarrafamento aqui, né? Sim, já sabíamos que hoje cedo, onde estaria posicionado as equipes de trabalho da empresa, concentramos os agentes aqui hoje na Rota do Caju e interseções aqui para minimizar o impacto. Mas fica aqui novamente, assim como a gente divulgou no dia de ontem, as rotas alternativas. Quem vem da Atalaia em direção ao mercado pode, por exemplo, sair na Tancredo Neves, pegar, por exemplo, Malveiro Teixeira, pegar mais adiante, por exemplo, a Adélia Franco, ou até a própria Rio de Janeiro, como rota alternativa para se deslocar até o centro. Independente disso, amanhã volta a estar posicionados aqui os agentes de trânsito, aqui nas imediações da Rota do Caju, para orientar o trânsito e minimizar os impactos que vão ter aqui nessa região. Outro assunto também que a gente destacou ontem, Ricardo, foi sobre a reclamação dos motoristas. Muitos queriam saber se era possível realizar essa obra no período da noite por conta do trânsito, do engarrafamento, aqui por ser uma das avenidas movimentadas da capital. E ontem a Associação dos Militares de Sergipe entrou com uma ação judicial pedindo para que essa obra fosse realizada no período da noite, das 7 da noite às 5 da manhã. Ontem o senhor me falou que não era possível realizar nesse período. Continua com essa resposta? Veja, eu estou com uma surpresa. E particularmente na SMTT, a gente não recebeu essa notificação, não sei se procede. Respeito aqui a informação, é aguardar se de fato a gente vai ser notificado para essa ação. O que tem para dizer, que já foi dito ao longo de todo esse processo da obra da Beira-Mar, é os impactos dessa questão de fazer uma obra no período da noite. Não só a questão do custo, a questão do ruído, mas principalmente a questão técnica, prática e efetiva, que é da qualidade. Às vezes, mesmo 4, 5 horas da tarde, 6 horas, quando começa a escurecer, até períodos, por exemplo, que a gente avançou 6, 7 horas da noite, acaba ficando difícil, até para os técnicos da EMUB, que faz a fiscalização da obra, da qualidade da obra, atestar se precisa ser refeito, se precisa voltar. Ontem mesmo eu falei a questão da fresagem. Às vezes a empresa fresa aqui 3, 4 centímetros, ou seja, tira 3, 4 centímetros do asfalto, e o técnico da EMUB percebe o quê? Um pavimento danificado. Não que seja um serviço mal feito pela empresa, mas que precisa fazer uma fresagem mais profunda, mais 1 ou mais 2 centímetros. Como é que é feito isso? Uma análise visual que, na medida que a obra avança à tarde e noite, começa a dificultar. Ou seja, isso é apenas um exemplo da dificuldade que teríamos de fazer essa questão da obra no período da noite. Eu entendo, eu respeito os impactos que de fato acontecem ao longo do dia no trânsito, é por isso que a SMTT está presente,
nós estamos divulgando através das COM e da própria SECOM rotas alternativas para minimizar o impacto. E fica aqui reforço o pedido, a sugestão. Vamos usar, por exemplo, a Tancredo Neves, a Alveira Teixeira, a Rio de Janeiro, a Adélia Franco, que são vias aí auxiliares para o motorista que está deslocando da Atalaia em direção ao centro. Renato, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu vou pedir mais uma vez, Ricardo, para o cinegrafista Hudson Vicente mostrar como é que está o trânsito aqui na Avenida Beira-Mar. Como vocês podem ver, o trânsito mesmo seguido num sentido da avenida, né, só uma linha está sendo liberada, o trânsito flui normalmente. Do outro lado a gente vê a presença das máquinas para essa fase que vai continuar até amanhã no sentido norte. Lembrando, a gente está no sentido sul, que vai à praia. Essa parte aqui da obra deve ser finalizada hoje mesmo e amanhã deve continuar no sentido norte, lá para a região dos mercados. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante. Você estava aí com o superintendente da SMTT, mas as pessoas perguntando se tem presença de agente da SMTT aí para orientar os motoristas, para ajudar na fluidez do trânsito. Sim, Ricardo, a gente viu sim a presença dos agentes de trânsito aqui na rotatória do Caju. Nesse momento eles precisaram ir para um outro ponto, como eu já tinha citado, né? Do outro lado está tendo a obra, né, desse recapeamento asfáltico lá no sentido norte. Então eles acabam indo para outros pontos para também orientar esses motoristas. Lembrando que são três pontos aqui da Avenida Beira-Mar. Ela começa na rua Ananias Azevedo, segue ali bem próximo da Avenida Francisco Ponto e finaliza aqui na rotatória do Caju, e do outro lado segue o mesmo percurso, só que de forma contrária. Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, ao vivo da Beira-Mar, trazendo informações para o telespectador da TV Atalaia.